No vídeo de hoje eu vou interpretar uma pessoa que vai nos contar como é que falei que essa pessoa entrou no mundo de adoção e a importância do corpo da adoção. Então, olha a vinheta! Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Melo e no vídeo de hoje eu vou entrevistar essa pessoa aqui no meu lado. Primeiramente, te apresente. Eu sou Valesca Menezes Rodrigues, tenho 51 anos, sou psicóloga, mãe de um casal de filhos, a Vanessa e o Vitório, com 12 anos e 21 anos. Tenho estatura 1,62 m, tenho aproximadamente 70 quilos. Estou aqui, né, para conversar aqui com Fred, nosso YouTube, Fred Romero. É uma satisfação muito grande. Também tenho a pele morena clara. E estamos aqui para conversar um pouco, né? Fred me convidou para que a gente possa ter um bate-papo sobre justamente família, adoção e o que mais, Fred? Verdade. Então a primeira pergunta é como você entrou nessa questão da adoção. Isso, Fred. Eu digo que a adoção foi um presente inesperado na minha vida, né? Eu, enquanto acadêmica de psicologia, né, comecei a fazer pesquisa no CNPq, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu cursava, né, psicologia. E aí me deparei com algumas situações de meninos de rua devido justamente à não família estruturada, né? E foi quando buscamos solução para essas crianças e adolescentes que viviam na rua, muitas vezes eles sendo pedintes nos sinais, nas praças, na praia. E aí foi quando me deparei com a possibilidade de adoção, uma vez que muitas daquelas crianças e adolescentes não tinham uma família, né, para chamar de sua. Muitos deles fazia meses, anos que não viam os seus genitores. E foi quando comecei a estudar sobre adoção. E aí começou todo o processo para buscar, né, esse público que já tinham famílias, filhos adotivos. Eu fui buscar o quê? O que é que a gente tinha na Paraíba, né, no Brasil, no Nordeste, sobre o assunto adoção. E me deparei o quê? Com pessoas, com grupos, né, de famílias, e no caso me deparei com o GEAD, que tinha sido recém-criado aqui em João Pessoa, né? E me apresentaram, e aí o público que frequentava na época, que eram poucas famílias, eu fui entrevistar, né? Tanto as famílias que já tinham adotado, como fui buscar aquelas famílias que tinham interesse talvez de adotar, né? E foi quando começou todo o processo. Isso aconteceu em 1995 para 1996. Foram minhas primeiras pesquisas na área de adoção, né? Porque eu já tinha feito uma pesquisa sobre egressos de instituição de acolhimento, né, em 1994 para 1995, e aí comecei a trabalhar com representação social desse público da adoção. Aí foi quando eu conheci o GEAD, e aí todo o processo foi sendo encaminhado. E como você, assim, qual foi o primeiro etapa até hoje que você vem por esse ideado que é um grupo de adoção em João Pessoa? Como é que você lida com esse grupo, né? O que a pessoa pode esperar e para que existe um grupo sobre adoção? Olha, Fred, são muitos pontos, né? Eu digo que é fundamental, né, os grupos de apoio à adoção, não só da Paraíba, não só do Nordeste, não só do Brasil. É
um grupo de pessoas, são famílias que buscam melhorias, que buscam inovar, que buscam avanços. Quando eu comecei a estudar adoção, não existia, né, licença maternidade, paternidade, não existia o dia 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção, não existia nem a ANGAAD, que é a nossa associação nacional, né? Então, veja que esse ano a ANGAAD fez agora no dia 21, né, de maio, fez 25 anos, né? Então, eu digo que é um privilégio para mim, né? Eu não sei como seria a Valesca enquanto ser humano, nem muito menos a profissional de psicologia, né? Sem estar no movimento de adoção. Porque, paralelo a isso, eu sempre trabalhei com saúde mental, né? Então, eu trabalhei em hospital, né? Tanto psiquiátrico como hospital geral. Então, paralelo a todo o meu trabalho, né, de clínica, de hospital, de consultório, eu sempre tive esse trabalho, né, de adoção, né? Então, é um trabalho paralelo, porém, eles se unem. Por quê? Porque onde existe ser humano, existe saúde mental, existe comportamento, existe amor, existe vínculo afetivo, né? E é muito mais fácil a gente tratar, trabalhar e fazer com que alguém busque melhorias enquanto sua saúde psíquica quando se existe o quê? Uma base familiar, né? Então, quando essa base familiar está adoecida ou está ao mesmo tempo em conflitos, a afetividade faz tudo isso evoluir, melhorar. Então, eu digo que as pessoas, as famílias que buscam estar em um grupo de apoio à adoção, ela tem desafios. Ela aprende com a dor do outro, né? Não só com a dor, mas também com a alegria, com os avanços, com as conquistas. Então, eu tenho a satisfação de ter acompanhado crianças nascendo. Eu acompanhei processos, né, que foram desde recém-nascidos a hoje esses filhos estarem na maioridade. Então, imagina, eu hoje com 51 anos e eu tenho praticamente 30 anos de vivência em relação à adoção. Quem seria a Valesca sem esse movimento? Era outra Valesca, né? Com certeza teria ido sempre para o lado de saúde mental, porque vinculado a tudo isso, eu tenho esse desejo de trabalhar muito essa questão de saúde mental nas famílias por adoção, né? A gente vê que muitas crianças e adolescentes, muitas vezes, não estão em um lar tão favorável justamente devido ao quê? A dificuldade que esses adultos têm, né, em lidar com os limites, né, do seu filho, da sua filha, de todo o contexto que envolve uma família. Então, é impossível, né, a gente dizer que o amor não cura, que a afetividade, que a dedicação não faz a gente evoluir. A gente precisa, muitas vezes, sair da nossa posição, né, de adulto, né, de aquela autoridade de limites, mas também para falar a linguagem do filho, para falar a linguagem, muitas vezes, de uma autoridade, né? E muitas vezes também daquele técnico que trabalha na justiça, de todas as pessoas que estão envolvidas em um processo, tá? Então, estar nesse meio, Fred, eu digo que é um presente, porque a gente evolui muito. A gente fica triste, a gente chora, a gente dá gargalhada, a gente conhece pessoas, a gente viaja muito pelo Brasil para que a gente possa crescer melhor e fazer melhor para aquelas crianças e adolescentes que estão lá na instituição de acolhimento, que ainda aguardam um pai e uma mãe, né? É muito triste quando a gente vê casos de desistência ou de devolução de crianças, né? Porque as pessoas dizem assim: ah, mas é porque, doutora, não preparam as crianças e os adolescentes para serem adotados. E aí eu fico perguntando, será que prepararam essas crianças para serem abandonadas? Será que preparam essas crianças para dizer assim, ó, teu pai e tua mãe não vai poder mais ficar contigo, ou ele te maltratou de alguma forma e você vai ter que sair daquele seio familiar para ir para outra? Até que ponto a gente pode exigir que uma criança ou um adolescente, que todos estão em desenvolvimento,
Como é que a gente pode cobrar tanto isso deles? Eles não pediram para estar ali naquela posição. Não é isso, Fred? Eles não pediram em nenhum momento para o seu pai não ter condições de ficar com você, de criar, de educar, de alimentá-lo, de levar para passear, de acompanhar no colégio. Eles não pediram para isso. Então a gente, quando fala da adoção, pensa que é fácil, pensa que é só adotar. E não é, ainda falei que vale isso, juntamente com as dificuldades que a pessoa passa quando resolve adotar. Você fala o adulto, as dificuldades do adulto ou a dificuldade do filho? A dificuldade do adulto com o filho. Eu vejo que a gente não pode culpar nenhum lado. Eu digo que é uma construção. Agora, o que é certo é que o adulto tem a responsabilidade maior de buscar caminhos, de buscar soluções melhores para ter uma boa convivência com seus filhos. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade. Mesmo que esse filho tivesse sido gerado no ventre daquela mãe, ou daquela família, porque muitas vezes dois pais, né, muitas vezes adotam filhos de pessoas da família mesmo, né, que tem o mesmo sangue, como diz, o mesmo DNA. Mas é o que a gente diz, o amor não está no DNA, né? O amor não está no sangue, o amor está na convivência. Até porque, Fred, tem pessoas que nós nos tornamos muito mais amigos e vínculos do que muitas vezes é um irmão de sangue. Não é isso? A gente tem amizades, não é à toa que muitas vezes a gente convida um padrinho, uma madrinha do nosso filho, ou para casamento, o que seja, porque é o vínculo que faz fortalecer as relações. Então, o adulto, ele que buscou o desejo de adotar. Então, a responsabilidade precisa ser maior no adulto. Se seu filho ou seus filhos estão com dificuldades, você, enquanto adulto, é que tem que buscar a melhor solução. Não é transferir essa responsabilidade para aquela criança ou aquele adolescente ou aqueles filhos, entendeu? Claro que tem filhos, tem crianças, tem adolescentes que têm, vamos dizer, maior facilidade, né? Maior abertura, tá? Mas o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Então essa caixinha de surpresa, ela vem com histórias de hoje e de ontem. Tem muitas vezes que tem situações que estão no nosso inconsciente. E dependendo também do seu contexto, né, em relação à questão de religiosidade, de espiritualidade, ainda tem as vidas passadas. Que muitas vezes a gente vem com missões de outras vidas para hoje. Então, tudo vai depender muito desse contexto dessa família, de como esta família se vê enquanto sociedade, enquanto querer estar perto, com problemas, sem problemas, com dificuldades, com limites. A gente vai resolver, entendeu? Agora, como resolver? Por isso que cai na responsabilidade dessa mãe, ou desse pai, ou dessas duas mães, ou desses dois pais. Né? Então, e hoje em dia ainda tem outra categoria que não existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que é o quê? A família trisal, que muitas vezes tem dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, ou três mães, ou três pais. Então, veja que a configuração familiar está modificando novamente, tá? Então, tudo isso precisa o quê? Os adultos estarem muito bem equilibrados. Precisa ter um bom entendimento entre os adultos. Quando é só um pai ou só uma mãe, muitas vezes é até mais fácil. Porque você é responsável pelos teus filhos, pelas tuas filhas. E quando são duas ou três pessoas, envolve o quê? Respeitar cada um e chegar a um denominador onde uma estrutura seja montada. E não três pessoas ou duas pessoas querendo fazer um mix de educação. Essas crianças vão pirar, né? Então precisa haver muito respeito entre esses adultos também. E a última pergunta, bem rápido. Falei que o que a pessoa que está longe, a gente não deve fazer
quando ela pergunta como eu faço para entrar no grupo de adoção, o que eu faço? Eu não sei que grupo frequentar. Qual é a dica que você dá para essa pessoa que está procurando um grupo como SEAD? Pronto. Hoje em dia é muito fácil, porque a gente tem a Associação Nacional, né? Então temos a ANGAAD, ANGAAD. Então, onde você clicar lá no Google ANGAAD, vai aparecer várias opções. Então, a ANGAAD é a Associação Nacional. Ela, 200 e poucos grupos de apoio estão vinculados à ANGAAD. Ah, Valesca, existe grupo de apoio que não está vinculado à ANGAAD? Porque ninguém é obrigado a se filiar à ANGAAD, mas a maioria dos grupos estão filiados à ANGAAD justamente para quê? Para poder a gente falar a mesma língua, a gente buscar sempre as melhorias que todos possam usufruir, né? Porque quem são os nossos patrões, né, Fred? Nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão lá ainda buscando uma família nas instituições de acolhimento, tá? Então, procura a ANGAAD e a ANGAAD vai te dar o direcionamento de qual grupo de apoio que está mais próximo de você. E aí, todo o processo é dado encaminhamento. E caso na sua cidade, no seu município, no seu estado não tenha um grupo de apoio à adoção, existe a possibilidade de ser fundado um grupo de apoio à adoção? Claro que sim. E a ANGAAD também auxilia todos esses passos. Tá. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quer que nossa Maringa venha falar de outro assunto, comenta aqui embaixo. É só me botar o link do SEAD, que é um grupo aqui em João Pessoa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber o meu próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está pensando em adotar e assiste meu outro vídeo que está no meu canal. Critica mais redes sociais para me conhecer melhor. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.